UNESCO. Então, a Unesco é essa organização das Nações Unidas voltada para o quê? Para a educação, educational, scientific and cultural organization. Né? São as Nações Unidas voltadas para essas áreas. Então, nesse site da Unesco, a gente tem uma reportagem, né, uma série de fatos aí sobre o impacto do Covid-19 nesses aspectos, né? Então temos vários issues, né? Falando sobre as semanas aí, cada semana, né? Em relação a essa questão cultural. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa página hoje na aula. Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado do 9º ano do ensino fundamental, volume 6. Do you speak English? English Week 2. Estamos na semana 2 do PET 6, componente curricular. Língua inglesa, ano de escolaridade. 9º ano, nome da escola, Escola Estadual, Professor Francisco Dias. Pages 78 to 80. 78 to 80 as atividades do PET, então. Então, no PET, nós temos um texto aí que é falando justamente sobre o site que eu falei, né? Então, antes de ler o texto, vamos olhar as perguntas aí. O texto acima introduz o periódico semanal que a Unesco publicou sobre alguns setores que sofreram sérios impactos com a pandemia e de como os países estão lidando e se adaptando às mais diversas situações. Qual o objetivo da Unesco ao publicar esse periódico? Então, temos as opções aí em relação ao sentido de publicar esse periódico, né? Por que fazer isso, né? Então, vocês vão ler e responder aí qual que é a mais adequada. Observe agora o primeiro artigo publicado no mesmo site, que aborda a questão dos eventos culturais cancelados durante a pandemia. Se possível, escaneie o QR Code na primeira página dessa atividade para ler o texto na íntegra. Ou então você pode entrar no site lá, simplesmente para ler o texto, né? Issue 1, né? O primeiro volume do periódico, falando um pouquinho aí. Então, antes da gente ler, vamos olhar a pergunta aí, ó. 2. Sublinhe no texto os cognatos e falsos cognatos. Então, cognatos são o quê? São as palavras que são parecidas com o português, né? Então, os cognatos e os falsos cognatos, as palavras que são parecidas, mas na verdade não tem o sentido que tem no português, né? Uma palavra que é parecida com a palavra em português, mas na verdade não tem o sentido igual, né? Cognatos são palavras muito similares na escrita ou na pronúncia, né? No português. Já o false friends ou false cognatos são os que nos enganam, pois são parecidos, mas têm significado diferente. Por exemplo, push é empurre, né? Não é push, né? College, faculdade, né? Para essa atividade você pode fazer um quadro comparativo com as palavras em inglês e seu significado, como no exemplo abaixo, né? Então a gente tem sites, são espaços, culturais, tem um erro aqui, não está faltando um T aqui. Events, eventos, né? Então eu quero pelo menos 10 cognatos e 5 falsos cognatos, tá? Pelo menos 10 cognatos, 10 palavras são parecidas com o português, tá? E 5 que não são, no mínimo, tá? Espero aqui na resposta. Então, 3. Feito isso, substitua a palavra greatly por um sinônimo. Um sinônimo, então, é uma palavra que tem um sentido semelhante. No trecho que fala sobre as dificuldades dos artistas e do setor cultural. Artists unable to make ends meet and the cultural tourism sector affected. Então, os artistas não conseguem se sustentar, né? E o turismo cultural, o setor de turismo cultural é afetado, né? Mas é afetado de que maneira, né? Ele é menos afetado, ele é profundamente afetado, pouco afetado, nunca afetado. E a palavra que é para substituir seria a greatly, né? Extremamente, muito afetado, né?
uma dessas aqui vai ser a opção correta para substituí-la. Let's take a look at the text. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui, ó. To address the profound impact, para falar sobre o impacto profundo, né, para se direcionar, né, em relação ao impacto profundo do COVID-19 pandemic, we'll have on the culture sector, vai ter no setor de cultura. A Unesco lançou, né, has launched Culture and COVID-19 Impact and Response, resposta e impacto. É um tracker, né, um marcador de resposta e impacto, to provide an overview, para fornecer, né, uma visão geral of the rapidly evolving situation, da situação que se desenvolve rapidamente, né? It explores both the immediate impact, o impacto imediato of the health crisis, né, da crise de saúde, and examples of how countries around the world are adapting to the situation, né? Então tem países ao redor do mundo que já estão se adaptando à situação. This is one of several initiatives, uma das muitas iniciativas by the organization to respond to the impact of the pandemic on the cultural sector worldwide. Então é uma das iniciativas da organização para responder ao impacto da pandemia no setor cultural ao redor do mundo. Tem o vocabulário aqui, vocês vão ler novamente o texto, tá? Prestando atenção aí no vocabulário. A gente tem to address, da resposta. Então, to address é direcionar. A palavra address, na verdade, ela tem o sentido de endereço, né? Então, to address something é se direcionar em relação a algo, para responder a algo, né? Ela tem esse sentido quando ela é um verbo. Has launched, lançou, tracker, identificar, é um rastreador, na verdade, um tracker, né? Um identificador, uma coisa assim. Overview, visão geral, both, são ambos, health, saúde, worldwide, no mundo todo. Temos um outro texto que a gente teria que ler aqui, a gente tem, que vocês vão ler, né? Empty UNESCO World Heritage Series, Cultural Events Cancelled. Então, tem sites, na verdade, locais, né, que são marcados pela Unesco como herança do mundo, né, herança mundial, vazios, né, tem lugares de visitação vazios, né, eventos culturais cancelados, instituições culturais fechadas, né? Então a gente tem vários cognatos aqui, ó, voltando à questão dos cognatos, né? Temos aí, ó, cultural, events, canceled, institutions, né? Community, practices, são as práticas, suspended, natural, artists, tourism sector também, né? Affected, impact, felt, impact, social, economic, political, effects, já falei, fundamental, access, acesso, né? Social rights, artists, creative, professionals. Então temos várias palavrinhas aqui que são cognatos, né? São palavras que são muito parecidas com o português, né? Tem um sentido muito parecido. Vocês vão ler esse texto aí para entender o sentido dele melhor, tá? Leiam esse texto e façam essa questão 2 aí, relembrando, né? São 10 cognatos que eu quero, né? E pelo menos 5 falsos cognatos, né? False friends. Okay? See you next week. Bye bye.